Olá, seja bem-vindo ao Religare. Esta semana nós vamos conversar com o nosso convidado, que é o teólogo jesuíta, Padre Valdir Marques, sobre a teologia paulina. Sem dúvida, um tema importantíssimo que marca toda a tradição cristã e, mais que isso, marca toda a história da tradição ocidental. Padre Valdir, seja bem-vindo ao Religare. Você pode participar do programa enviando uma mensagem para o nosso e-mail religare@tvhorizonte.com.br. Padre Valdir, Paulo é o fundador do cristianismo? Esta é uma teoria que vem dos meados do século XX. Alguns autores achavam que a importância dele era tão grande que, de tal forma, a figura de Jesus ficava quase que em segundo plano. Mas, naturalmente, esta é uma visão que a exegese católica não compartilha, porque a importância de Paulo para os protestantes, de modo geral, de linha luterana, é tão grande que alguns autores dessa linha, e também para alguns de linha calvinista, eles acharam que seria mais importante colocar à frente do próprio Jesus a origem do cristianismo, porque Paulo, na verdade, é aquele que dá origem a um cristianismo de marca ocidental nossa, porque nós herdamos a cultura helenística. Enquanto que o cristianismo de marca mais judaica e palestina e semítica é um cristianismo que tem as suas raízes mais profundas no judaísmo antigo, que seria marcado por uma camada da igreja primitiva, que seria aquela da linha de Pedro, da linha de Tiago, que aparecem no livro dos Atos dos Apóstolos em algum conflito com Paulo. Sim. Esta ideia de Paulo, fundador do cristianismo, ainda está presente, porém não é a temática mais importante. A mais importante continua sendo alguma coisa que veio já do tempo de Lutero, é a busca de um centro da teologia paulina. Qual que é esse centro? Este centro da teologia paulina, sem dúvida, hoje, para a maioria dos grandes exegetas, é a própria morte e ressurreição de Cristo, que acaba batendo com o querigma principal, o miolo do querigma dos evangelhos. Já em Marcos, que é o primeiro evangelho, foi construído em torno deste fato. Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou. E Paulo não pode dizer outra coisa. Mas ainda Paulo insiste na volta de Cristo ressuscitado, no momento e numa hora que nós não sabemos, mas ele vai levar todos com ele para o céu. Este, então, é o grande assunto que grandes exegetas estão retomando. Como o centro da teologia da teologia paulina, este é o mais importante, eu acredito. Sim, embora agora se discuta se outros assuntos poderiam ser centro. Então, todo mundo diz, não vamos tratar a questão de centro. Vamos tratar do que realmente é o miolo do querigma da Igreja Antiga e Paulo não pode fugir disso. Sim. Ele não tem uma teologia tão diferente. Ele também vai lá onde era o miolo do querigma primitivo. O senhor colocou duas tensões, né? Já na igreja primitiva, a tensão entre um modelo dos apóstolos e um modelo introduzido por Paulo, e, mais recentemente, uma tensão entre uma teologia católica e uma teologia protestante. De que maneira essa tensão permanece ainda hoje? Bom, sobre a tensão antiga de Paulo em relação à tradição judaica mais antiga, não é? Nós vemos traços disso no livro dos Atos e na carta aos Gálatas e também em 2 Coríntios. Pelo seguinte, Paulo, nós aceitamos hoje tranquilamente como apóstolo, mas na igreja primitiva não foi tanto assim, porque ele se apresentou como aquele homem que se converteu e veio anunciar um Cristo ressuscitado, não para judeus. Os judeus diziam, para a gente seguir Cristo, devemos fazer como Jesus fez, cumprir totalmente a lei de Moisés. E Paulo disse, não, o meu evangelho é desvinculado da lei de Moisés. Então, os que se convertem simplesmente aceitam Cristo como Salvador e basta. São batizados e basta. Podem ter qualquer cultura que seja, não precisam assumir a cultura judaica, não precisam assumir o judaísmo, a lei de Moisés, a circuncisão, o sábado e as dietas alimentares, o kosher, aquela comida própria dos judeus. Paulo diz, como é que eu vou exigir isso dos Gálatas? Como é que eu vou exigir dos coríntios, do pessoal de Éfeso?
Não faz sentido, eles acreditam em Jesus Cristo, recebem o batismo, o Espírito Santo vem e acabou, está feito. Então ele significou uma abertura dessas tradições. Uma abertura para o mundo gentil, que se chamava, em contraposição ao mundo judaico. Personagem importante do mundo judaico defendendo a visão judaica era Tiago, mais que Pedro. E Paulo, no tal concílio de Jerusalém, ele consegue que Tiago aceite que os gentios sejam batizados sem a circuncisão, sem o cumprimento da lei. Porém, isto não se realiza na prática facilmente, há muitas discussões. Então, em tempo de igreja primitiva, até os anos 80, essa tensão continuou. E Paulo, quando morre, ele é quase que rejeitado como um impostor. Só vai ser recuperado depois, lá pelo século III, por Irineu, que vai dizer, não, ele foi um grande apóstolo, é o apóstolo da igreja toda do Ocidente. Talvez antes de falar da outra tensão, né, como é que a patrística recuperou? A patrística recuperou exatamente a partir de Irineu. Sim. Não é que antes de Irineu ninguém falasse, porque textos de Paulo são citados por Clemente Romano, são citados por Inácio de Antioquia, mas eles não tinham aquela capacidade de difusão naquele tempo como Irineu vai ter. Irineu é de Antioquia, vai para Lyon, na França, e lá ele tem uma grande influência no cristianismo que nasce no centro da Europa. Então, a partir daí, as leituras de Irineu sobre Paulo vão influenciar os outros santos padres. Aí vem Agostinho, vem os outros todos, não é? Mas Irineu simplesmente diz, Paulo é importante, não vamos ignorar. Mas ele mesmo não estudou profundamente, pegava passagens de Paulo para confirmar o próprio pensamento. Foi tranquila, assim, a relação entre o helenismo e o pensamento paulino, nesse momento? Foi muito tranquilo, porque Paulo era um homem de dois mundos. Ele era um helenista completo. Não só helenista completo, mas um cidadão romano também, que entendia qual era a situação do cristianismo dentro do império. Ultimíssima pesquisa que está aparecendo, um autor americano, Richard Horsley, ele publicou vários artigos sobre Cristo e o Império, Paulo e o Império, procurando ver muito a importância política do cristianismo em relação àquele poder imenso que era representado pela pessoa do imperador, divinizado como Filho de Deus, como aquele que provia a salvação do império todo. E Paulo vem e diz, não, existe um único Kyrios, que era o título grego dado ao imperador. E por que Kyrios é aplicado só a Jesus? Porque o imperador é mortal, mas Jesus é divino, ele tem vida que Deus dá. Então, ele ultrapassa e transcende a mera existência material deste mundo, ele te leva para uma outra dimensão de existência que está na esfera divina. Ele te coloca no âmbito da Trindade. Então, Colossenses, Paulo diz claramente no capítulo 3, olhem para o céu onde vocês estão sentados à direita de Cristo, não é? Então, olhem para o céu e vocês estão com Cristo dominando sobre o mundo. Então, essa temática que é eminentemente política na hermenêutica de Paulo hoje, esta temática está sendo difundida, mas está nos começos. Pouca gente conhece essa bibliografia. Talvez, se nós estamos terminando este primeiro bloco, vamos voltar àquela segunda tensão, né, entre católicos e protestantes na interpretação de Paulo. Isso, muito bem. E como é que nós poderíamos ver essa tensão? Essa tensão nós poderíamos ver em alguns pontos de conflito, de interpretação, que não são assim tão acentuados, mas existem a partir dos próprios protestantes, eu digo metodistas e anglicanos, a propósito de uma corrente nova que está desde os anos 80, chamada a nova perspectiva sobre Paulo, não é? Ela tem alguns autores eminentes, mas a questão não é assim tão conflitiva. É mais uma questão temática, mas não chega a produzir maiores divisões ecumênicas. Sim, mas... É uma coisa mais, digamos, acadêmica. Sim. E nesse debate acadêmico, algum autor desponta hoje? Sim, sem dúvida. Então, vamos lembrar, primeiro de tudo, em 1975, um autor americano chamado Ed Parrish Sanders escreveu Paul and the Palestinian Judaism, em que ele se preocupava em afirmar que o judaísmo do tempo de Paulo não era uma religião legalista, como Lutero imaginou,
E esta tese de Lutero influenciou desde a Reforma até os anos 50 do século passado. Toda a exegese paulina foi extremamente incômoda e muito monótona, insuportável. E os protestantes se cansaram com isso também. Então, esse Sanders começou a perguntar, será que realmente o judaísmo no tempo de Paulo e na mente de Paulo, a lei de Moisés era o centro, era aquela coisa assim tão legalista, você tem que cumprir tintim por tintim para ser salvo? Então, Sanders estudou 200 anos antes de Cristo a bibliografia judaica, a literatura judaica, e 200 anos depois de Cristo a literatura judaica, e concluiu, não, o judaísmo era uma religião da aliança. E o povo, dentro desta aliança, selava a aliança dizendo, nós vamos cumprir tudo que Deus mandou. Então, não havia uma tensão legalista que Lutero imaginou por causa do problema com o Vaticano, das indulgências, que ele achava que era salvação pelas obras, quando se dá dinheiro. Sim. Vamos fazer uma coisa, vamos deixar então o segundo bloco, para a gente aprofundar a partir desse ponto. Nós estamos conversando com o teólogo com especialização em teologia paulina, o padre Valdir Marx, teólogo e padre jesuíta. O Religare volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Religare. O tema que nós conversamos no programa nessa semana é a teologia paulina. E o nosso convidado é o teólogo especialista em teologia paulina, o padre Valdir Marx, que é professor na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia aqui em Belo Horizonte. Padre Valdir, nós terminamos o primeiro bloco falando assim, dos estudos, né, acerca da teologia paulina. Só falava de um estudo, né, a partir dos anos 70. Nós poderíamos partir talvez desse ponto, sim, quais são os estudos mais recentes sobre a teologia, o que esses estudos apontam, não? Isso. Então, esses estudos, eles tomaram um grande fôlego e se renovaram mais intensamente, porque antes estava tudo assim, meio morto, antes dos anos 70, porque tudo se concentrava naquilo que Lutero considerava, e também alguns exegetas protestantes, o centro da teologia paulina seria a justificação pela fé, sola fide de Lutero. Acredita em Cristo e você está salvo, Romanos 10, 9. Se confessares com tua boca que Jesus é o teu Salvador, você está salvo. E basta isso. Não precisa fazer outras coisas. Lutero dizia, não precisa dar dinheiro quando você vai pedir indulgências na igreja para pagar a construção do Vaticano. E aquilo foi usado como motivo político de Lutero. Ele insistiu muito e deformou a interpretação da teologia paulina. Isto incomodou até os exegetas protestantes. Depois de Bultmann, só alguns poucos tiveram coragem, como um pastor luterano, professor de Harvard, que escreveu: Paulo não era um tipo assim tão introspectivo, preocupado com o pecado como Lutero. Ele era uma pessoa que vivia a maravilha da graça de Deus. Ele se converteu gratuitamente, não é? Então, ele ensinava um evangelho da graça. Você aceita Cristo, está salvo. Então, um exegeta protestante, este Ed Parish Sanders, Estados Unidos, ele publicou um livro chamado Paul and the Palestinian Judaism, onde ele colocou esta afirmação: o judaísmo não era legalista, o judaísmo era uma religião de aliança, onde o povo feliz participava da união com Deus pela sua aliança com Abraão, com Moisés, a aliança do Sinai, simplesmente cumprindo o que Deus tinha ensinado, e acabou, não é? Bom, então, com o passar do tempo, as discussões foram aprofundando e apareceu um autor, um escocês chamado James Dunn, que escreveu uns comentários sobre essa exegese a partir de Sanders, dizendo o seguinte: nós precisamos perguntar por que São Paulo se desentendia com os judeus que afirmavam demais a importância da lei, quando São Paulo dizia que a lei também era santa, a lei também era boa. Aquelas afirmações das cartas de Romanos e Gálatas parecem se contradizer, mas se a gente lê devagar, a gente vai encontrar aspectos negativos da lei, positivos da lei e a grande harmonia que Paulo mesmo constrói. Esse é um estudo muito delicado.
Então, este autor, James Dunn, grande exegeta escocês, ele diz o seguinte: nós ficamos com a interpretação do Sanders, que diz que o judaísmo não é uma religião legalista, e nós vemos o que havia de contradição na interpretação de Paulo, ou Paulo que tinha assim, uma rejeição da visão da lei que os judeus tinham para excluir os gentios. Esse era um grande problema, porque no judaísmo sempre houve uma tensão entre aceitar o pagão para entrar no judaísmo ou repelir como grande inimigo que contamina Israel. Então, Israel nunca chegou a se livrar totalmente desta dificuldade. E este autor, James Dunn, diz: este era o grande problema, porque Paulo era impedido de evangelizar os gentios, porque ele dizia: a fé em Cristo salva, não precisa ser judeu de novo, começar a ser judeu, não é? Então, este é o ponto a que chegou este Sanders, não é? Depois do Sanders, alguns começaram a interpretar esta exegese chamada Nova Perspectiva de Paulo, é o título que o James Dunn dá, e apareceu um outro protestante, um bispo anglicano, que diz: essa história de Nova Perspectiva é uma pura tolice. Nós não precisamos de perder tempo com essa questão, mas devemos ver Paulo dentro de todo o contexto da pregação da igreja primitiva, que anunciava a salvação em Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo é aquele que vem te dar a ressurreição, e a ressurreição é a vida de Deus. Onde é que nós vemos Deus como aquele que é o vivente em primeiro lugar? É na criação. Então, a criação era o grande centro da fé de Israel para acreditar no Deus que dá a vida. Se nós partimos disto e interpretamos o querigma da igreja primitiva, nós chegamos ao Cristo ressuscitado. Este é o miolo da teologia. É nesse sentido que, na sua tese, então, o senhor vai de Colossenses ao Gênesis? Esse é o mesmo caminho? Comecei fazendo a minha tese estudando Colossenses 1,15, que é o grande hino de Colossenses, onde está dito: Cristo é a imagem de Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Meu diretor disse: muita gente já escreveu sobre isso, você não vai encontrar nada de novo lendo simplesmente o texto de Paulo, mas você deve procurar o tema imagem de Deus no Antigo Testamento. Fui lá para Gênesis 1 e gastei muitos anos estudando Gênesis 1 para me perguntar o que é o homem imagem de Deus. Análise, o homem imagem de Deus, não é? O que é? Então, pela análise literária do texto e pela exegese toda a tradição interpretativa de Gênesis 1, no contexto de Gênesis 1 até o 11, primeira parte de Gênesis, o texto todo vai mostrando que Deus é o ser vivente por excelência, Ele é o Criador. Ele não só cria, mas ordena o universo para colocar no centro o gênero humano. E o gênero humano aparece como gênero humano muito mais claramente no texto grego do que no texto hebraico. O hebraico fala Adam e o grego fala anthropos. Não é um indivíduo, mas é o gênero todo. E o contexto inteiro é como se fosse um ovo cósmico da criação, onde todas as coisas estão contidas. Mas a ideia central é a vida que está lá dentro, que é dada por Deus à sua criação. Então, quando nós perguntamos o que quer dizer façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, imagem não é imagem física, então é uma imagem de ser e uma imagem ativa. Como é que o homem vai ser semelhante a Deus? Imagem, tanto em grego quanto em hebraico, a palavra usada ali, vai dizer uma semelhança não física, não visível, mas uma semelhança ativa e ontológica, por assim dizer. Então, o homem é semelhante a Deus naquilo que Deus tem de essencial no seu ser, que é a vida. E se Deus tem o poder de pronunciar todas as palavras para que tudo venha à existência, o homem recebe de Deus o poder sobre todos os seres vivos da Terra para manter a ordem cósmica e não ser subjugado por ela. Então, os dois temas, vida e poder,
são entregues ao homem. E o homem é a imagem perfeita de Deus enquanto ele vive. Ele não foi criado para morrer. Ele não é um animal como os outros. Ele é um ser intermediário entre Deus e todos os seres vivos. O homem não foi criado para morrer, foi criado para ter vida definitiva. E o autor sacerdotal de Gênesis 1 não sabe explicar isso. Depois aparece a temática do pecado, que desenvolve toda a teologia que vem depois. Para que o homem volte a ter vida, é necessário que a vida que Deus deu a ele volte a ser dada, mas agora será dada de uma maneira que não é mais uma vida meramente terrena, mas é uma vida de natureza divina. Isto é o cristianismo, isto é o batismo. Então, Deus dá ao homem uma vida que só Deus tem, porque a vida que o homem tem como ser terreno é insuficiente. O homem sai do tempo, ele morre e entra na eternidade. Isso é o que Cristo fez, e isso é que é dito simbolicamente com a ascensão de Cristo ao céu. Não é? Paulo traz essa teologia em Colossenses 1,15, dizendo: ele é a imagem perfeita de Deus, ele é o primogênito de toda a criatura. Não diz Jesus, não diz o Messias, não diz o Salvador, que são títulos dados a Cristo. Não diz nem Senhor, mas diz o Filho. No início de Colossenses, no versículo 13, São Paulo nomeia o Filho. O Filho era aquele que estava com o Pai na criação do mundo. Então, Gênesis 1 é lido agora não como criação do Pai só, mas criação do Filho também, que vai dar a todos os que aderem a Ele a participação na vida divina, de tal forma que todos os que forem batizados no nome de Cristo se assemelham a Ele, são incorporados a Ele, são integrados no âmbito da Trindade. Aí tem vida eterna que é própria de Deus, embora o homem não produza, ele participa e ele é a imagem de Deus agora. Cristo é a imagem perfeita de Deus, tem vida e poder sobre a morte. Sim. Nós temos apenas 1 minuto, e eu não sei o que é possível fazer com 1 minuto, mas sim uma palavra, talvez, sobre a importância, não é, de Paulo para a nossa cultura ocidental. Verdade. Uma palavra final. Então, a teologia paulina, ela marcou toda a reflexão teológica do Ocidente e do Oriente, talvez no Oriente mais, do ponto de vista mais espiritual e místico. Enquanto que no Ocidente houve uma preocupação de fazer uma teologia sistemática muito numa linha racionalista. Então, em parte, nós perdemos isso dessa riqueza espiritual de Paulo, a ponto da gente dizer assim, olha, vamos estudar Paulo para a gente aprender como é a nossa vida cristã. Os protestantes dizem, vamos estudar a ética. Os católicos vão descobrir o Espírito. Então, o Espírito que Paulo nos mostra em Cristo, este vai te fazer entender o que é a vida de Deus dentro de você. Então, hoje nós estamos para descobrir isso. No Ocidente, essa descoberta precisa ser feita ainda. Muito bem. Agradeço muito a sua presença aqui e as explicações sobre a teologia paulina. Agradecemos também a você por ter escolhido ficar conosco no Religário de hoje. Você pode deixar uma mensagem, uma avaliação também dessa conversa ou até uma pergunta ao nosso convidado através do e-mail religare@tvhorizonte.com.br. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.